A todos que estão nos assistindo hoje na TV Serge, que estão aqui conosco no Evangelho no Lar com Jovem Espírita. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou estar aqui com a Catarina. É muito bom ter vocês aqui conosco. Mas antes, nós vamos fazer uma descrição nossa. Eu me chamo Gabriel, eu sou um homem jovem, eu tenho a pele branca. Eu tô com uma barba crescidinha, mas por fazer. Eu tenho cabelo castanho escuro penteado para os lados. Eu tô com um óculos azul escuro e uma blusa regata vermelha e com o fundo todo borrado. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Catarina. Eu sou uma mulher negra. Eu tenho óculos transparentes. Meus cabelos são cacheados, mais ou menos aqui na altura do ombro. Hoje eu tô com uma blusa de manga longa, verde, e o meu fundo também tá todo borrado. Então, E podemos partir, né, para nossa abertura, para nossa música de tem, hoje, para mas, iniciar nosso vou evangelho. botar aqui. Então, vamos botar a nossa música. Cada experiência viver, para corações a cada momento feliz, onde desabar tudo que te acontecer. Sempre trazer mais luz ao teu ser, mais luz ao teu caminhar, mais nova luz ao teu caminhar. E quando o amor te envolver, em sombra de tristeza, é hora de ver que a luz virá. É hora de tentar lançar sempre para frente o olhar, para alcançar a visão mais ampla da vida e assim servir, amar, tendo a certeza de que ser grande o seu maior há de ser, a paz que amanhã virá será maior, a paz que virá. Sofrer, mesmo a sofrer, lutar, segue a lutar, sempre aprender, crescer, segue a crescer, amar, é viver, para Então, agora, após essa linda música, com um lindo chamado, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga e pedir para que nessa noite nós tenhamos boas reflexões, estejamos conectados em busca de nossa evolução, de nosso bem, pela paz no mundo como um todo, para nos melhorarmos e por estarmos aqui, principalmente juntos, em pensamento,
Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje é muito curtinho, né, o capítulo, os itens, né, Hum, que a gente vai ler, mas eles são muito intensos, né? sim, Como toda parte do capítulo Evangelho. muito forte, né? É, o Cristo Muito Consolador especial. é bem forte. Principalmente com essa bela apresentação aí que a gente tem com vocês. É, essa bela apresentação para vocês compartilharem os Santos Espíritos. Verem como está fofinho, então vamos lá. O capítulo de hoje é o Cristo Consolador, que é o capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos trabalhar os itens um e 2. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Você quer começar a comentar ou eu posso? Pode começar. Não, é porque eu acho muito interessante que muitas vezes a gente atrela a certos A gente estava até falando sobre isso em outro evangelho, esse sentimento de sacrificar, né, por estar no caminho, sendo que Jesus vem para desfazer tudo isso e fala, não, não necessariamente, não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre vocês estarem aqui, mas não precisa ser pesado, né? Não precisa ser difícil. Não é que não precisa ser difícil, não é que não vai ser difícil, mas não precisa ser pesado, doloroso, né? Sim. E é engraçado, né? Porque ele vem. Sempre que a gente fala do Cristo Consolador, eu falo disso, né? Ele vem depois, né? Ele está falando as bem-aventuranças e fala sobre bem-aventurados aflitos, né? E aí depois ele vem justamente com Cristo Consolador. E esse Cristo que consola, né? A gente muitas vezes a gente acha que, assim, como eu errei, eu tenho que pagar. É porque, óbvio, a gente tem a lei de causa e efeito, né? E a gente sabe que existem consequências para as ações. Só que a gente sempre atribui o sofrimento, né? Que, olha, eu cometi um erro, eu fiz um sofrer. Logo, eu devo sofrer também. Devo sofrer na igual intensidade, né? Isso tem até a ver com a página que a gente já leu, acho que algumas vezes, sobre o silício, né? O bem e o mal sofrer, que a Uhum. gente sempre atribui disso. Isso é uma vivência cristã, né? O colonialismo deixou essa marca cristã na gente. E aí a gente acha que a gente tem que sofrer, a gente tem que pagar nossas penitências. Mas Jesus, ele vem e nos traz uma leveza de que, apesar dos nossos erros ou das coisas que podem ter acontecido, o jugo sobre nós ele vai ser leve. E vai ser leve, ele bota justamente na condição que a gente está sendo caridoso e amando. Porque a gente pode reparar pelo amor, né? Por uma mudança vindo da gente. A gente não precisa, olha, eu vou sofrer, eu vou sentir a dor. É o sentimento automático, mas a gente não deve ter isso, porque senão a gente carrega um sentimento de culpa, e com a culpa a gente fica paralisada, né? A gente fica se culpando.
e a gente não consegue sair do lugar. Uhum. E não são sentimentos. É, eu acho que é isso, acho que é muito importante isso. São sentimentos que travam a gente, né? Eu acho que a grande questão do amor é essa. Porque se a gente se ama, se a gente consegue enxergar esse amor no outro, né? A gente não vai paralisar, né? Diferentemente da culpa e desses sentimentos que às vezes, sentimentos mais pesados, que às vezes podem até ser o motor inicial, mas que efetivamente não vão te levar a lugar nenhum, né? Eu acho que é muito importante também. Quando ele fala, quando ele fala sobre o jugo mesmo, ser suave, eu acho que também dá uma sensação de possibilidade, né? De possibilidade de chegar, de ir além, né? De ir além. Eu acho que dá essa sensação, essa escolha de palavra mesmo. E é isso, né? Assim, o Cristo Consolador, ele é um capítulo pequeno, né? Mas ele é um capítulo que cada item, ele nos inspira muito fortemente, né? E eu acho que quando a gente fala, né, do nosso progresso, né, e da nossa melhora, né, da gente tentar, né, todo mundo aqui está tentando ser alguém melhor, fazer algo. A gente sempre tem que tentar se libertar de prisões que nós nos impomos, porque a gente acha que Deus nos coloca as coisas, né? Ah, Deus me castiga, Deus me colocou naquela posição, sendo que nós somos os nossos próprios carrascos, sabe? E quando a gente se pune, a gente normalmente fala, ah, é Deus me punindo, eu mereço isso, sabe? E a gente bota quase como se fosse uma coisa natural. Ah, eu erro, eu sou punido. E a gente, quando a gente tem esse pensamento, a gente tira um pouco o aspecto de a gente precisa fazer algo para modificar essa situação, né? A gente acaba caindo num certo conformismo. E eu gosto muito, né, quando ele fala da fé no futuro, né? Porque a gente só consegue se desvincular dessa ideia de culpa quando a gente acredita que o futuro ele pode ser melhor, né? Ele pode ser algo melhor do que ele está sendo agora. E é engraçado, né? Porque no vídeo, né, da música, ele fala, né, sobre o viver, né? E no videozinho, né, ele fala, ah, viver é a melhor opção. E aí eu tava pensando nisso assim mesmo, porque Jesus consola e muitas vezes a gente se perde nesse desespero, né? É normal, a gente passa por tantas coisas no planeta, né? As pessoas ficam depressivas, a gente passa pelas adversidades e as coisas parecem que são o fim do mundo, né? Mas quando a gente consegue enxergar Deus como, né, Deus, Jesus, aquele que está nos consolando, não nos abandona, e que a gente tem uma certa. A gente pode mudar a perspectiva das coisas, né? Olha, eu não preciso estar nesse sofrimento. Eu não mereço estar nesse sofrimento, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente está condenado à felicidade, né? Mas a gente precisa aceitar que a gente é merecedor dela, porque senão a gente se sabota mesmo. É um processo difícil, né? Mas eu acho que quando a gente tem espaços como esse daqui, né, do Evangelho, a gente consegue refletir juntos e, e ver, né, como as coisas podem ser mais leves mesmo. Sim, sim, eu acho que é muito importante esse primeiro passo da gente acabar não cair nesse ciclo, né, desse silício, de se punir. Tem até certas frases, como exemplo, Deus não quer ver, como é que é? Deus não criou nem ninguém dos seus filhos para sofrer, né? Tem Ah, também, sim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional também. Eu sim. acho que são frases que a gente tem que estar sempre refletindo e também colocar na nossa vida, mas não de uma forma. Refletir sempre, meditar, sabe? Em quais aspectos, às vezes, a gente pode estar banalizando também, sabe? Ou falando, ai, não vou. Também não é sobre não sofrer, né? Não é isso também. É se permitir sofrer, mas é isso. Sofri aqui agora, passou, foi necessário para o meu crescimento e vamos aí, porque a gente, como você falou, a gente está condenado para a felicidade, né? Mas é entender que os sofrimentos são processos mesmo, né? E não necessariamente que a gente tem que viver. É igual quando
falam, né, sobre o umbral. Meu Deus, porque senão eu vou para o umbral, eu vou ficar eterna... Gente, não é isso, não é esse silício, sabe? Não é Sim. isso, não é sobre isso. É sobre a gente. Fala, pode falar. Não, é porque você falou do umbral, né? Eu Uhum. lembrei imediatamente que as pessoas transformaram o umbral no inferno, Sim, né? Cara, assim, então, não existe inferno, sabe? O umbral, assim, ele é um local onde as pessoas se afinizam. Então, assim, se a pessoa está no umbral, é porque ela se afinizou àquele local, mas ela pode sair, entendeu? A gente sabe que é exatamente. difícil, né? Quando a gente acompanha as obras de André Luiz, a gente vê que é difícil. A Uhum. gente vê muitas vezes que os mentores estão lá tentando ajudar e os espíritos não querem sair. Mas o sofrimento não é eterno. E a gente não pode ficar achando que o umbral é o umbral do filme Nosso Lar. É isso. Assim, gente, assim, o umbral ele é muito mais diverso do que aquilo ali que aparece, sabe? Porque aí parece que senão a gente cria o inferno espírita, entendeu? Aí parece É, que existe esse local do sofrimento eterno. E assim, gente, eu- dependendo de onde você está, a Terra é pior do que alguns lugares do umbral. Assim, sabe? Então, assim, a gente tem que ter uma fé raciocinada, assim, sobre isso mesmo. é Porque porque senão a assim, gente cria um inferno que não existe no espiritismo, né, Catarina? porque é o mesmo modo, né? Tanto encarnado como desencarnado. São sobre nossas paixões e os nossos, as atitudes que a gente vem perpetuando por milênios, assim. Então, assim, não importa nem se você está encarnado ou desencarnado, né? É sobre quem você está se afinizando, o que você está escolhendo a partir do que você está naquele momento ali pensando ou agindo, né? Sim, e só uma coisinha, já que você falou, né, do umbral, né, eu vou, assim, a gente, é porque, né, quando a gente, essa visão de umbral que o Kardec tentou desconstruir, né, no Céu e Uhum, Inferno, primeiro, tem uma herança católica tremenda ali, né? E assim, a gente acha que é assim, eu fiz mal, vou pro brau, vou uhum, sofrer. Mas para você sair daquela situação, você precisa de uma mudança de atitude, alguma coisa te modifique para aquilo. Um brau não é uma punição. Óbvio que os espíritos é, sofrem por umbral, mas eles não sofrem por estar no umbral. A condição deles lhes traz faz isso. sofrimento. E aquele sofrimento vai colocá-los em sintonia àquele lugar, entendeu? A ordem é o inverso, né, Cat? Porque senão é isso, assim, senão a gente fica esperando que o mentor me salve, que alguém me tire É. daquele lugar, e isso não é, eu não posso, não tô dizendo que é errado pensar assim, mas é porque não é uma visão espírita, assim, sabe? Você É. não tá preso a algum lugar que alguém vai te libertar, né? É É, um pouco diferente. acaba sendo punitivista, né? O que é totalmente o contrário de quando Jesus fala sobre o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não sei, talvez eu tenha trocado a ordem, mas enfim, é justamente o oposto, né? Ele fala que as coisas há esperança, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que é um grande chamado de esperança, assim. Nem tudo tem que ser ou branco ou preto. Dá pra gente 880, dá pra gente ir e mesmo quando as coisas parecem estar difíceis, dá pra ter esperança. Eu acho que é isso. Eu acho que é um grande chamado de esperança mesmo. A gente, mesmo que a gente não acha, a gente é capaz de mudar muitas coisas na nossa vida, com as pessoas que a gente está junto. Às vezes as coisas parecem muito difíceis, mas a gente sempre vai ter aquelas pessoas que estão do nosso lado, nos fortalecendo. Um deles é Jesus, obviamente, né, no Cristo Consolador. Mas a gente Uhum. sempre consegue ver as pessoas à nossa volta, né? É, vamos ler o chat? Vamos. Eu tô com ele aberto aqui. Tá, pode ler. Pessoal falando boa noite. Gabriel Constantino falando boa noite. Mônica Gonçalves Martins. Clara Vasconcelos. Alice Damásio. Heloísa Frazão. Luísa Ferreira.
boa noite, todo mundo. Alice lembrando, né, para a gente compartilhar. Verdade, gente, compartilhem o Evangelho toda terça-feira, 9 horas. Vamos lá, então, para primeiro comentário do Gabriel Constantino. Ah, Marilda Barcelos também deu boa noite. Boa noite, Marilda. Gabriel Constantino falou que no nosso planeta existem o sofrimento e a tristeza, mas podemos diminuir através das boas ações, para poder aliviar essa dor e o sofrimento para viver bem melhor e alegrar o nosso espírito. É isso, né? Eu acho que a caridade como essa ferramenta, né? Da gente. Às vezes a gente volta de um local, por exemplo, do centro, né? Nossa, eu tô me sentindo tão leve, tão bem, que a caridade ela realmente tem esse poder, né? A Marli dando boa noite também. A Alice comentou: destaco, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus. A Clara Vasconcelos falando: a fé de que existe vida eterna e evolução espiritual e fazer ações diárias de amor e caridade trazem esse consolo. A Heloísa falou: eu acredito que os nossos erros, por ignorância das leis de Deus, serão cobrados de maneiras diferentes. A Alice falou: o nosso modo de viver pode ser no céu ou no inferno. É, assim, bons, os comentários bem interessantes, sempre contribuindo, né, com o debate. A gente não comenta um por um, porque são alguns, né, mas eu acho que o Cristo Consolador, né, ele fala muito de presente, né, assim, a gente cuidar do agora por causa dos sofrimentos, né, do nosso passado, olhando para o futuro, né, olhando para a possibilidade de melhorar nossa e do nosso entorno, das pessoas mais próximas e das coisas de forma geral, né? Porque eu acho que a gente, ultimamente, as pessoas se sentem muito impotentes. Ver as pessoas, é realmente desesperador, né? O aquecimento global, tudo isso. Mas quando a gente sabe que Cristo está no leme, as coisas ficam mais fáceis, fica mais tranquilo você saber que ele está no comando do barco, né? Quer falar mais Saber alguma que coisa, pode contar Cat? com esse carinho, né? Com esse amor. É realmente consolador. Então, é isso, gente. Então, vou fazer a nossa prece. Então, vamos agradecer aos guias e mentores do Evangelho no Lar, com o Jovem Espírita, que os guias e mentores do trabalho possam visitar as pessoas que estão escutando, as pessoas que precisam, que possamos ser fortalecidos pela mensagem do Cristo, receber os seus bons fluidos, nos fortalecer, nos esperançar para os dias que virão, para os desafios diários. Por favor, agradecemos por estarem sempre conosco. Agradecemos pela oportunidade bendita de nascer aqui e poder sempre nos fortalecer com a mensagem de Jesus. Muito obrigado, que assim seja. É, muito bom o evangelho de hoje, gente. E aí, compartilhem, se vocês já ainda não conseguiram compartilhar com as pessoas, que é sempre bom estar na casa de vocês. E é isso. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Foi. Foi. Foi? Boa, Cat.